Em todo o mundo, milhares de mulheres são mais diagnosticadas que os homens com transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão. Isso porque elas realizam mais trabalho não remunerado que eles. O acúmulo de tarefas domésticas, cuidado com as crianças e idosos, junto ao acúmulo do trabalho fora de casa, o chamado trabalho remunerado. Essa situação afeta diretamente a saúde dessas mulheres. Então, quais os impactos da atividade do trabalho na saúde mental das mulheres? Será que existem diferenças no trabalho masculino e o trabalho feminino? Olá, eu sou a Vanessa Ramos, psicóloga clínica, doutoranda da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Nesse vídeo, vou apresentar a psicodinâmica do trabalho feminino. Vou falar sobre a teoria da psicodinâmica do trabalho e ampliar a discussão apresentando a psicodinâmica do trabalho feminino e os impactos na subjetividade das mulheres. A teoria da psicodinâmica do trabalho apresenta reflexões sobre a relação do trabalhador com a organização do trabalho e as adversidades do cotidiano que a longo prazo podem levar ao desenvolvimento de patologias psicológicas desencadeadas pela atividade laborativa. Serão consideradas também reflexões de Molinier, que ampliam a teoria da psicodinâmica do trabalho a partir de uma perspectiva de gênero, segundo dois critérios: trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, onde o trabalho masculino tem mais valor que o trabalho feminino. Christophe Dejoux é um psicanalista e psiquiatra francês que nasceu em 7 de abril de 1949 em Paris e interessou-se pelos estudos das patologias produzidas pela dinâmica da relação do trabalhador com a organização do trabalho. A psicodinâmica do trabalho tem como conceitos centrais o sofrimento e prazer no trabalho e a ideia de normalidade. O autor discute a teoria da psicopatologia do trabalho partindo da observação das patologias laborais geradas pela inter-relação da atividade do trabalho entre o prescrito e o real do trabalho. Posteriormente, ocupa-se em compreender quais as estratégias individuais e coletivas desenvolvidas pelos trabalhadores para continuar no trabalho e evitar o adoecimento. Surge então a psicodinâmica do trabalho. O objeto de estudo da psicopatologia do trabalho são as doenças que se desenvolvem a partir do trabalho que é realizado pelo sujeito, referindo-se ao estudo das perturbações psíquicas pelas quais os sujeitos são acometidos como resultado da sua relação laboral. Mais tarde, o autor investiga as vivências de sofrimento e prazer, partindo da observação dos processos de subjetivação individual e coletivo na relação do homem com a organização do trabalho. Então ele deixa de se interessar pelas doenças produzidas pelo trabalho e começa a se interessar na forma pela qual os trabalhadores continuam trabalhando e não adoecem. Que mecanismos, que estratégias, que mobilizações subjetivas eles realizam para não adoecer e continuar na atividade de trabalho. O autor parte da ideia da normalidade, que ao contrário da ausência de sofrimento, coloca-se como uma busca constante em transformar o mal-estar no trabalho com transformações nos seus modos de ser e agir,
em busca da evitação da doença e alcançar o equilíbrio psíquico. Portanto, a ideia de sofrimento psíquico envolve saúde não como ausência de sofrimento, mas o sofrimento psíquico mobiliza o sujeito para reinvenção, criação de novos modos de subjetivação. Então, o conceito de saúde está ligado à capacidade do sujeito de ressignificar o sofrimento. E nesse movimento constante de sofrimento e prazer no trabalho, o trabalhador elabora mecanismos de defesa para tentar suportar o mal-estar no trabalho e alcançar o prazer. A luta constante entre o sofrimento e o prazer no trabalho, diante aos imprevistos do cotidiano, leva o trabalhador à busca de equilíbrio entre o sofrimento e o prazer no trabalho, não só executando as normas e regras prescritas nos manuais e protocolos, que é o trabalho prescrito, mas reinventando o seu modo de trabalho como uma ação humana dinâmica na tentativa de atender às demandas do cotidiano, que é o trabalho real. As estratégias defensivas podem levar à recusa do sofrimento e ocultar o prazer, dando condições ao aparecimento do sofrimento patogênico, que leva ao adoecimento do trabalhador, e o afastamento das atividades laborais por conta das patologias do trabalho. Ao contrário, o sofrimento criativo tenta transformar o mal-estar no trabalho em prazer. As estratégias individuais e coletivas de transformação dos modos de trabalho levam ao sentimento de valorização, elevam a autoestima e a satisfação no trabalho. E a psicodinâmica do trabalho sob a perspectiva do trabalho feminino? A psicóloga e professora francesa Pascale Molinier, nascida em 1959, é uma estudiosa do tema divisão sexual do trabalho e apresenta o componente de gênero às discussões da psicodinâmica do trabalho, incluindo o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. A autora contesta a importância da reflexão sobre a relação das desigualdades sociais da divisão sexual do trabalho e as consequências para o equilíbrio emocional das mulheres trabalhadoras, sendo as peculiaridades do papel da mulher no mundo contemporâneo capazes de levar ao seu adoecimento. Segundo Molinier, para compreender a subjetividade das mulheres trabalhadoras, é necessário observar o movimento de mobilização subjetiva defensiva partindo do pensamento que os eventos laborais que produzem sofrimento são diferentes para homens e mulheres, pois ambos vivenciam situações de trabalho diversas somente por sua condição de gênero. A psicodinâmica do trabalho é uma abordagem capaz de analisar as circunstâncias do trabalho feminino sob uma ótica sexuada dos movimentos gerados de sofrimento e prazer na dinâmica entre saúde e trabalho. Logo, é preciso compreender que as diferenças entre as atividades dos homens e das mulheres são atravessadas por múltiplas concepções idealizadas socialmente, classificadas como trabalho de homens e trabalho de mulheres. É preciso considerar o acúmulo de atividades femininas, incluindo o trabalho dentro e fora de casa. E ainda a opressão, a desvalorização e a exploração do trabalho feminino.
Portanto, as estratégias defensivas e as mobilizações subjetivas femininas são singulares, considerando as desigualdades entre os sexos. A teoria da psicodinâmica do trabalho oferece ferramentas para conhecer os delineamentos das mobilizações subjetivas construídas pela mulher trabalhadora frente às diferentes situações laborais que geram sofrimento e prazer. E quais os recursos mentais elaborados no seu quadro psíquico para que ela continue em atividade ou leve ao adoecimento. Esse foi um vídeo sobre a psicodinâmica do trabalho feminino. Espero ter contribuído para as suas reflexões sobre os impactos da atividade do trabalho na saúde mental das mulheres e as diferenças em relação ao trabalho feminino. Bye bye e até a próxima!